Olá, meus amigos, boa tarde. Vamos dar continuidade à resolução da lista de exercícios sobre refração. Eu disse boa tarde, mas se você está assistindo o vídeo à noite, é boa noite. E se você estiver assistindo esse vídeo pela manhã, é bom dia. Vamos lá para a resolução da continuação da nossa lista sobre refração, meus amigos. Vamos lá. Observe a figura fora de escala a seguir. O marinheiro observa verticalmente o fundo do rio pela proa do navio. A distância entre seus olhos e a superfície da água é de 15. Os índices de refração da água e do ar e da água é 1 e 1,33, respectivamente. A profundidade real é 10. Qual o valor da profundidade virtual? Então, primeiro raciocínio, bora representar o que está acontecendo aí. Meus amigos, então, vou desenhar aqui o fundo do rio. Vou desenhar aqui a superfície do rio. E vou considerar aqui um ponto qualquer, vou chamar de um ponto P, que está aí no fundo do rio. E, consequentemente, um raio de luz, ele vai sair do fundo, incidir num certo ponto, e quando ele sai do mais refringente para o menos refringente, não esqueça que aqui é água e aqui é ar. E os índices de refração estão ali. Da água é 1,33 e do ar é 1,33 e da água é 1. Então, quando ele sai do mais para o menos, ele se afasta da normal, até encontrar o olho aqui da pessoa. Aqui a pessoa olhando para ele. Só que, como você é um bom observador, já dá para visualizar que se não ocorresse aí essa refração, como é que eu posso dizer? Você vai fazer o prolongamento do raio que foi emergido, que foi refratado, essa seria a posição onde ele está visualizando o fundo do mar, né? Já que ele está a certa altura, essa seria a posição virtual, imaginária. Então é isso que ele quer saber, essa posição aqui, x, sendo que ele te deu esse valor bem aqui no texto, ele diz que esse valor aqui é de 10 metros. Essa questão é interessante, eu vou comprovar ela direitinho para os meus amigos. Agora, o que eu quero que você saiba? Que você consiga identificar aqui na figura determinadas grandezas. A primeira delas é o I, que é o ângulo de incidência. Depois identifique o R, que é o de refração. Quando você utilizar os correspondentes, isso é matemática, aqui também é R. E quando você usar alternos e internos, aqui também é I. Viu como fica bonito? Quando tu prolongar aqui para tu formar um triângulo, tu vai observar que tu tem aí dois triângulos que tu vai usar nessa questãozinha, que é esse triângulo que eu estou aqui colocando verde, o ABC, e também que eu vou pintar ele agora de laranja, que é o CDE. Dá para visualizar esses dois triângulos, não dá, meus amigos? Sim, professor, mas o que é que você quer com esses dois triângulos? Vamos lá. Como sempre, a aplicação de Snell-Descartes. Então, vamos lá. Aqui é a água. Então, o índice de refração da água vezes o seno I é igual ao índice de refração do ar vezes o seno de refração. Professor, cadê o ângulo de incidência e o ângulo de refração? Como é que eu vou substituir para poder responder essa questão? Aí onde está o segredo desse tipo de questão, que é uma questão, quando você procurar nos livros, é chamado de diopto plano. Diopto plano. Você vai procurar isso aí nos livros e você vai observar que tem até equação para isso, mas eu vou te demonstrar essa equação até chegar lá. É até melhor para você. Para isso, toda vez que ele falar em diopto plano, tu vai ter que lembrar que o ângulo, tanto de incidência como de refração, são ângulos pequenos. E quando isso acontece, a trigonometria me diz que quando ângulos são muito pequenos, o seno dos ângulos são iguais. Seno e tangente são aproximadamente iguais. Então, o seno do I, ele é aproximadamente igual à tangente do I. E, consequentemente, o seno do R,
é aproximadamente igual à tangente do R. E aí tu precisa lembrar, vou trazer aqui para esse lado aqui, ó, como se calcula a tangente de ângulos, que é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Espero que meus amigos lembrem. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou olhar aqui para o meu triângulozinho, ó, o verde, o ABC, o verde. Acho que vocês estão vendo aí, né? Então, aplicando a relação trigonométrica no triângulo ABC, o que é que fica, professor? Para isso, eu vou ter que denominar essa medida bem aqui, que é o meu cateto oposto, eu vou chamar de uma letra A, tá bom? Que, consequentemente, como você tem aí lados opostos iguais, um retângulo, então aqui embaixo também é A. Então, só no triângulo ABC, só no verde, tu tem o A e o X. Aqui é 90 graus, então o A é cateto oposto e o X é cateto adjacente. Tu vem bem aqui e aplica tangente de R, A dividido por X. O mesmo raciocínio tu aplica no triângulo, qual foi o triângulo que nós chamamos aqui, pessoal? CDE. Então, para o triângulo CDE, tu também vai aplicar a tangente. Mas a tangente de quê, professor? Do I, ó, que o I aqui, amores de minha vida, ó. Tangente do I, tá bom? E aí, professor, cadê o cateto oposto ao I? É o A, aqui o A. Sim, professor, e cadê o adjacente? Aqui é 90 graus, o adjacente é essa medida aqui, que é 10, o comprimento, a profundidade do rio. Então, tangente de I nada mais é do que A sobre 10. Sim, professor, para que você fez tudo isso? Para aplicar no Snell Descartes. Lembrando que quando você tem um dióptro plano, os ângulos são pequenos e seno pode ser aproximado à tangente. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, quando chegar aqui, vou repetir o Snell Descartes, você vê como é bonito, ó. N da água, seno I, N do ar, seno R. Mas quem é seno I? Quem é seno R? Como eu estou num dióptro plano, o seno I é a tangente I. Eu posso fazer essa aproximação. E o seno R é a tangente R. Sim, professor. Mas e aí? Quem é o índice de refração da água? É 1,33. Ele dá uma dízima periódica. Como você é bom de matemática, 1 sobre 3,333 é a mesma coisa de 4 dividido por 3, vezes a tangente de I. Cadê a tangente de I, professor? É A sobre 10. Tá bem aqui a tangente de I. Igual, o índice de refração do A é 1. E a tangente do ângulo R, professor, é A sobre X. Então, tu pode simplificar, como você é bom matemático, A com A, e sobrou apenas aqui, sobrou o quê? Sobrou 4x igual a 30, produto dos meus pelos extremos. O x é 30 dividido por 4, também conhecido como 15 sobre 2, e então essa divisão te dá 7,5. Essa é a profundidade virtual visualizada pelo navegador, onde ele está aí numa certa altura em relação à proa, como ele diz aí, pelo marinheiro, né? Uma questão muito interessante. Se eu fosse você, eu voltava o vídeo. Voltava, revia essa questão várias vezes. De brinde, a questão 7 vai ficar para você responder. Eu vou responder só 4, 5, 6 nessa aula, tá bom? A 7 tem este raciocínio, é de brinde para você. Olhe direitinho, o desenho é praticamente o mesmo, e você vai desenvolvendo o seu raciocínio. É um desafio para meus amigos. Então, vamos lá. Dando continuidade, olha aí, lâminas paralelas, outra aplicação de refração, aquela ideia da mudança, né, do raio de luz, se aproximar ou se afastar do normal, vai ser aplicado agora aqui. E tem uma fórmula para esse desvio, não é isso? Chamado de desvio lateral do raio de luz, que ele sai paralelo ao incidente. É um tipo de refração. Eu vou demonstrar aquela equação que está no teu material, que foi postado no Class 1. Vou fazer devagarzinho. Como eu disse na aula lá, nas listas de exercícios, nós vamos fazer algumas demonstrações. Por isso que eu estou fazendo isso, para ver se tu assiste essas aulas, tá? A maioria tem que assistir. Então, bora lá.
Sobre uma lâmina de vidro transparente, faces paralelas de 4 centímetros de espessura. Professor, identifica a espessura, bem aí. A espessura, essa medida aqui, opa, não ficou legal, vou botar o vermelho. A espessura, essa medida aqui, eu vou chamar de um E, tá bom? E aí ele continua. Índice de refração absoluta igual, pessoal. O índice de refração do vidro, aí é praticamente um vidro. Ele é raiz de 3. Aí tem 3. Então foi um equívoco da diagramação. Então, bem aqui, não esqueçam, é raiz de 3. Em volta pelo ar, o índice de refração é 1. Incide um estreito feixe cilíndrico de luz laser, conforme indicado na figura. O feixe laser vai atravessar a lâmina sem sofrer desvio angular. Mostra que ele vai manter o paralelismo, mas vai experimentar um desvio lateral D. Ele quer que você calcule esse desvio lateral. Sim, professor, mas cadê esse D? Cadê esse desvio lateral? Você tem que representar. Então você vai pegar aí o seu lapisinho, é importante que você faça isso, e o primeiro raciocínio que você tem que ter é: observe que ele está saindo do ar para o vidro. E o índice de refração do ar é 1 e o do vidro é raiz de 3. Raiz de 3 é maior do que 1. É 1,7 aproximadamente. Então ele está saindo do menos refringente para o mais refringente. O que acontece, professor? Quando ocorre isso, o raio de luz se aproxima da normal. Então esse raio de luz aí, acompanha que eu vou fazer no desenho, viu? Ele vai fazer isso, se aproximando da normal, como é bonito. Então tu vai ter aqui uma outra normal. Por quê? Porque agora o raio de luz vai sair do vidro para o ar. E quando ocorre essa saída, a imersão do mais refringente para o menos, ele vai o quê? Ele vai se afastar da normal. Opa, vou botar de outra cor. Tá bom? Acho legal essas coisinhas aí que acontecem para você ver que aqui não tem esse negócio de vídeo gravado, editado, não. Vai do jeito que for. Tá aí. E como você também é um bom observador, você vai visualizar que esse seria o caminho do raio, né? Então, consequentemente, sofreu esse desvio bem aqui, ó, que eu vou chamar de um D. Não é massa? Muito bonito, professor. Sim, sim, muito bonito. Mas você também vai observar o seguinte: veja que aqui é meu ângulo de incidência. Consequentemente, aqui é meu ângulo de refração. Oposto pelo vértice, esse lado aqui tudo seria o I. Então, esse pedacinho bem aqui, pessoal, ele nada mais é do que o I menos o R. Refaça, viu? Refaça. Se tiver dúvida, me procure. Mas eu creio que dá para tu observar isso. Bem, tu tem aí um triângulo que eu vou pintar ele de amarelo, só para dar um destaque melhor. E eu vou chamar esse triângulo de um triângulo ABC. Então, no triângulo ABC, você lembra no primeiro vídeo que eu disse que as relações trigonométricas são aplicadas aqui com frequência, seno, cosseno, tangente e os arcos notáveis, ângulos notáveis? Então, é importante que você saiba isso. Então, o que eu vou fazer então, professor? E o que você vai fazer? Eu vou aplicar o seno. Então, fica assim, seno de I menos R no triângulo ABC, ele é igual ao cateto oposto, que é D, e a hipotenusa, que é AC. Tá aqui a hipotenusa, é o preto aí, a linha preta, né? É o AC. Sim, professor, e agora? Agora eu vou para um outro triângulo, que eu vou pintar ele de que cor, para ficar bonitinho para vocês? De um verde. Então aqui, ó, verdinho aqui, ó. Então, vendo esse triângulo, eu vou chamar ele de ACD. Então, para o triângulo ACD, você também vai aplicar aí uma relação trigonométrica. Qual, professor? O cosseno. Veja aqui, bem aqui, ó, forma 90 graus. Tu tem uma informação dessa medida, que é o E, não é isso? E aí tu tem a hipotenusa, que é o AC. Aí vai coincidir, viu como tá ficando bacana? Então, cosseno R é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E agora, equação 1 e equação 2. O que eu vou fazer? Eu vou dividir 1 por 2. Dividindo 1 por 2 vai ficar seno de I menos R dividido pelo cosseno de R é igual, aí quem é o seno de I menos R? D sobre AC. Quem é o cosseno de R? É E sobre AC. Divisão de fração, amores de minha vida. Como fica? DAC vezes AC sobre E. Simplifica AC com AC.
O que sobrou? Vamos aqui para o outro lado. O que sobrou aí, professor? Sobrou seno de I menos R sobre o cosseno de R igual a D sobre E. E na questão ele quer determinar esse D, que é o desvio lateral. Então esse D nada mais é do que espessura, estou fazendo o produto dos meus pelos extremos, dividido pelo cosseno R. Então, tu acabou de demonstrar aquela equação que está no teu material. Tá bom? Essa equação é a equação do desvio lateral. Muito bonito. Agora vamos substituir de acordo com os dados que eu tenho. O que eu tenho, professor? Eu tenho o E, que é a espessura. O E, ele é de 4 centímetros. O que eu tenho mais, professor? Eu tenho o I. Quanto é o I, professor? Olha na figura aí, meu amigo. É 60. E o R, professor, você tem? Tenho não. Olha aí, ó, não tem o R não. Sim, professor, agora complicou, né? Não. Lembra que no primeiro vídeo e nas aulas anteriores, quando a gente falou sobre refração, eu disse que você ia ter que lembrar do Snell Descartes com frequência? Então eu vou usar de novo aqui Snell Descartes. Vai ficar o que, professor? Vai ficar índice de refração do ar vezes o seno de I, o ar, I. Tá aqui, ó, ar, I. Dá para ver, né? Igual ao índice de refração do vidro vezes o seno R. Então, quem é o índice de refração do ar, professor? É 1. Vou fazer aqui do lado bem aqui, com licença. Fica melhor. É 1. Seno do I, é o seno, o I é 60 graus. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Estou fazendo aí de um passo por causa do espaço. Se qualquer coisa você volta. Vezes igual ao índice de refração do vidro, que é a raiz de 3, está lá na questão. E o seno R. Como você é bom em matemática, pode simplificar. Sobra o que, professor? Sobra seno R igual a 1 dividido por 2. Aí tu vai se perguntar qual é o ângulo cujo o seno dá 1/2. Aí tu chega à conclusão que esse ângulo é 30 graus. Pronto, encontrei o R. Agora que eu volto lá para cima. Então eu vou fazer aqui embaixo, só que eu vou fazer de azul, né, para ficar mais bonito. Então vai ficar, o E é 4, seno de 60, que é o I, tá ali, ó, e o R é 30. Então fica seno de 30. 60 menos 30, 30. Sobre cosseno de 30. E agora, professor? Agora é saber quem é o seno de 30, 1/2, e o cosseno de 30, a raiz de 3 sobre 2. Bom matemático, como sempre foram, simplifico. Daqui eu tiro que o meu D ele é 4 a raiz de 3. Aí tu aprendeu racionalização, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Esse D aí, que é o desvio lateral, nada mais é do que 4 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Questão número 4 resolvida. Não é isso? 4 ou 5 essa questão aí? Eu me perdi agora. É a 5! Questão 6. Para finalizar, mais uma de dióptro, mais uma de faces paralelas, lentes paralelas, usando aquele mesmo raciocínio, ó, sem perder tempo. Como eu sei que você é inteligente, esse é o I, esse é o R. Não é isso? Então, bora lá. Snell Descartes, relações trigonométricas. Lembrar desses detalhes. A figura abaixo ilustra um raio monocromático que se propaga no ar e incide sobre a lâmina de faces paralelas delgadas, de espessura D, com um ângulo de incidência 60 graus. Ele já me deu o I aqui, ó, 60 graus. O raio sofre refração, se propaga no interior da lâmina e em seguida volta a se propagar no ar. Sabendo que o índice de refração, que o sistema está imerso no ar, o índice de refração é 1, ele quer determinar o índice de refração do material. Então eu vou chamar aqui de 2, para não perder tempo. E aqui é o 1, que é o A. Então o que eu vou fazer? N1 seno I, N2 seno R. O I eu tenho, é 60 graus. E agora, quem é o R? Você tem? Não. Mas você tem como encontrar. Lembre-se, a matemática, a trigonometria está sempre presente aqui em refração. Vocês estão vendo esse triângulo aqui que eu estou destacando? Ó, veja que as representações são as mesmas, lâmina paralela, dióptro plano. Então, pessoal, tu tem o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, se eu tenho o oposto e o adjacente a R, eu vou lembrar da tangente, que é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente R dá 1. Aí tu vai se perguntar, qual é o ângulo cujo a tangente dá 1?
Aí você vai lembrar que, para este caso, lembre lá dos ângulos notáveis, esse R é de 45 graus, porque o tangente de 45 é 1. Aí tu volta lá para cima, né? Tu volta para cá. Quem é o índice do meio 1, que é o A? 1. Seno do I, seno de 30, raiz de 3 sobre 2. Índice 2 é o que ele quer saber. Seno de R, o R é 45, e seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Simplifico aqui, então o meu N2 vai passar a ser raiz de 3 dividido por raiz de 2. De novo, eu racionalizo, e fazendo essa racionalização, eu encontro como resposta para essa questão raiz de 6 sobre 2, sem unidade, é adimensional, já que o índice de refração é o quociente entre velocidades da luz e do meio. Meus amigos, como eu tinha dito, a questão número 7 está aqui, ela vai ficar para você. Tem o mesmo raciocínio da questão número 4. Então, espero que meus amigos tenham entendido. Voltem o vídeo quantas vezes for necessário, pause o vídeo para que você tente fazer, e se aparecer as dúvidas, eu estou à sua disposição, tá bom? Forte abraço, tudo de bom para vocês.